O filme Kardec gerou polêmica em alguns grupos nas redes sociais formados por espíritas e principalmente por estudiosos, palestrantes e pesquisadores espíritas. Algumas pessoas do movimento não gostaram de algumas cenas do filme Kardec, questionaram as passagens do filme que não estão nas biografias que falam da vida e da obra de Allan Kardec. Como a mais chocante, na opinião destas pessoas, é a prisão de Kardec que acontece no filme e também um certo medo que Kardec tem da sua missão e dos desafios que ele enfrentaria. Tudo isso é passado no filme, mas segundo os pesquisadores, não há elementos que comprovem materialmente esta questão. Outros questionam falas, datas, a maneira de certos acontecimentos e a forma como Kardec lidava com as médiuns. Também tem divergência em relação à idade das médiuns. Uns dizem que eram crianças, outros que já eram adolescentes. Eu peguei aqui uma crítica ao filme do Ricardo Daen, do site especializado em crítica de filmes, divirta-se-mais.com.br, e ele escreve o seguinte: com muito boas intenções, o longa Kardec traz abordagens infelizmente atuais, ao tocar em questões como intolerância, opressão secular do clero e o pendor a modismos. Quem está na TV está acompanhando aí o post que gerou essa divergência em relação ao filme Kardec, né? É um post de um grupo espírita no Face, Educador Espírita, e lá tem o Marco Milani e também o Jorge Demarco, que são pesquisadores espíritas, e lá ele questiona sobre essa prisão do Kardec, dizendo que Kardec nunca foi preso. E na opinião do Ricardo Daen, o filme Kardec ele é muito bem feito, muito bem estruturado, ele só diverge um pouquinho da falta de vivacidade do roteiro, que é composto e recomposto em mensagens que se tornariam integradas um marco revolucionário para a humanidade, mas ele diz que o filme acerta ao ter uma direção de arte primorosa, e realmente o filme é lindíssimo, né? No roteiro, a tinta de combate a dogmas e regras vazias chega sem muita sutileza, e a ponderação numa narrativa arrastada brota da interpretação do Leonardo Medeiros, que interpreta Allan Kardec, apoiado em virtudes e nobrezas de caráter. E aí o Ricardo, do site divirta-se-mais.com.br, encerra o artigo dele. De certa maneira, o filme tem uma frase que é inesquecível: breve todos seremos parte do passado. O filme que é baseado na obra do Marcel Souto Maior, que fez a biografia de Allan Kardec. E a gente vai discutir hoje até onde, né, uma licença poética, falando da biografia de uma pessoa que já viveu aqui na Terra, pode conflitar com a história original ou tradicional que nós aprendemos desde que entramos na doutrina espírita. Você assistiu o filme, né, Elaine? O que você achou? Eu assisti o filme, eu gostei bastante do filme, mas realmente chama atenção alguns acontecimentos no filme que a gente fala, poxa, eu não tinha conhecimento disso, né? Choca um pouco com aquela cultura que a gente já tem como estudioso espírita, né? Mas o filme é muito bom, vale a pena assistir, porque o que vale é a mensagem. No fundo, o que aquilo transmite. E para a divulgação da doutrina espírita, o filme deu uma excelente mensagem, porque mostra, né, o lado humano de Kardec e a seriedade no trabalho, né, de Kardec. É difícil você falar em codificação, né, para pessoas que não são espíritas. E quando a pessoa que não é espírita assiste esse filme, ela consegue perceber, né, a qualidade intelectual de Kardec e a forma, né, científica que ele aplicou para fazer a obra, né? Essa parte é muito legal do filme, mostra isso. E mostra bem como surgiu o livro dos espíritos e depois o livro dos médiuns, que eu achei bem curioso, né? Que no filme ele fala, é um manual prático para o médium. Então, eu fiquei satisfeita com a mensagem do filme. Você assistiu o filme, Fernanda? Só leu a obra? Não, eu só li a obra, a biografia, né? Já faz algum tempo, mas é filme, né? Tem a sua liberdade artística. Inclusive, o meu espetáculo, ele é
biográfico, autobiográfico. E mesmo assim, ele não é fiel à realidade, porque ele é uma obra O artística. pessoal já reclamou, não? Que já foi... Eles ficam curiosos demais, porque nem tudo é revelado. E querendo ou não, é um espetáculo que eu uso muito de poesia, né? Existe uma linguagem artística e é teatro. Então eu particularmente penso do princípio artístico que se é para ser algo extremamente fiel à realidade, deveria ter sido feito um documentário. Eu acho que o documentário tem esse olhar. Filme não, o filme é uma obra de arte. Então o ator tem direito à sua criação, ainda que embasado naquela realidade, o diretor tem direito à sua criação. Não sei o que se passa pela cabeça do diretor para, de repente, sair da linha, né, real da história, o que ele quis passar ou chamar atenção, ou se ele criou... Eu não vi o filme, mas você falou em prisão e a prisão não aconteceu. Será que ele quis criar uma ilusão, entre aspas, para passar uma mensagem diferenciada? Será que foi uma linguagem lúdica para passar algum... Eu me pergunto isso agora, ainda sem assistir. Porque é uma visão artística. Porque em vários filmes que acontecem, por exemplo, biográficos, os fãs, por exemplo, de determinada pessoa sempre criticam, não foi fiel ao livro, à história. Como de filmes que saem de HQ, né, do antigo gibi, e vão para a telona também, mas não é assim. Então, essa coisa de ter uma liberdade poética é natural quando vai para o cinema. Eu acho que fica bem complicado. Às vezes o público que de repente não estuda a arte, ele pode ficar ainda mais confuso para entender. Por exemplo, se eu conto uma história... É muito discutido, por exemplo, vou usar o livro de Machado de Assis, né, sobre Capitu, o Bentinho. Quem conta a história, existe um narrador contando aquela história. O narrador não é o autor. E muitas vezes o público ao ler confunde. Então, a linguagem artística, ela tem seu caminho, ela tem seu rumo. Nem sempre vai ser fiel a determinada realidade. A gente tem que saber separar o autor do personagem, a obra do criador. Tem que ter essa flexibilidade. Tem que ter essa visão, senão a arte também não tem muito caminho. Né? E aí, Edson, como você analisou essa polêmica? Eu acho que estão exagerando muito. Exagerando? Eu acho. Primeiro porque a própria Fernanda colocou bem, se fosse para ser fiel, seria um documentário. E já existe um documentário, né, de Kardec. Aliás, é até esse documentário, se não me engano, o ator lá que faz o Kardec é o Ednei Giovenazzi. Ednei Giovenazzi é o nome dele? Bom, é verdade. Isso, bom. Então, primeiro ponto é esse. Eu acho que está havendo um exagero. Algumas coisas que eu gostaria de colocar. Eu já li, inclusive, o Marcelo Henrique, que é um companheiro nosso aí do Espiritismo com Kardec, ele faz alguns comentários interessantes. Ele fala o seguinte, que em 1858 foi instituído lá na França a Lei Geral, em função de um atentado que sofreu o imperador. Eles instituíram essa Lei Geral, né? Então essa Lei Geral era um negócio muito sério ali, onde as pessoas elas tinham dificuldade de se reunir em grupos. Tudo que acontecia nesse tipo de situação, lembrando que igreja era, né? Igreja e Estado era quase que... esses grupos que se reuniam, às vezes, eles eram mesmo queridos, tá? Então, ele até inventa essa hipótese. Puxa, por que o Kardec não pode ter sido conduzido, não preso, né? Ele pode ter sido conduzido para um interrogatório, para algum tipo de coisa assim. Para se explicar, tá certo? É possível. Pode ser, pode ser. Outra coisa, eu tenho visto biografias do Kardec, Cláudio, que são controversas. Por exemplo, eu já li que o Kardec falava 9 idiomas. Outros falam que ele falava 4. Eu já li uns dizendo que ele se formou aos 24 anos em medicina. Outra polêmica. Né? Outra polêmica, quer dizer. Então, o que de fato é real, né, na biografia do Kardec? Nós temos muito pouca informação. Então, não sei se valeria a pena ficar nesse tipo de discussão, né? A outra questão que me chama a atenção, e que eu também acho que está havendo exagero, e as pessoas têm que tentar se contextualizar lá na época. Já falamos aqui, igreja, Estado, poderio da igreja sobre as ideias... E surge uma pessoa com ideias novas, quer dizer, e mais, além da perseguição, ele mesmo se questionando,
Porque ele era de família católica, depois ele estudou com o Pestalozzi, que era protestante, ou seja, então ele tinha uma crença na igreja em si, bem enraizada. De repente ele se depara com esses fenômenos todos, que começam a questionar, né? Até que ponto ele tinha que enfrentar tudo sem se sentir... vou usar um termo que talvez não seja o mais adequado, sem se sentir acovardado, por exemplo. É que é uma das críticas desses pesquisadores que mostra ali um Kardec fragilizado, meio com... Mas estou esperando que um super-herói, quer dizer, é um Kardec de capa e Superman. Né? Pô, é um homem no seu tempo. A gente tem que contextualizar o tempo, lá no seu tempo, essa coisa, essa pressão toda que ele estava sofrendo. O grau de responsabilidade sobre a missão que ele tinha também. Ele tinha... Não é qualquer coisa. Sabe, se enfrentar uma situação dessa, não é tão simples assim. E às vezes também a própria vida que o ator dá ao personagem, né? Na minha visão, o Leonardo, ele traz um pouco essa questão mais... A interpretação dele é sensacional. Mas ele traz um pouco essa fragilidade. Acho até a expressão do próprio ator. Aí você vai poder dizer se é ou não. Na minha visão, eu acho que houve um pouco a mais. Eu acho que colocaram uma dosinha, Cláudio, porque assim, vamos pensar no contexto da época. Ele era um professor muito bem conceituado, renomado. E naquela época, hoje não, os professores não são respeitados. Mas naquela época, ser professor e no nível que ele era, é uma posição de bastante respeito dentro daquela sociedade. E ele fazia parte da Sociedade de Estudos Científicos, né? Até mostra lá. Mostra no filme. Então, assim, todas essas qualificações que ele tem profissional, a posição dele como professor na sociedade, dava uma posição de muito respeito para ele. Naquele ambiente. Então, você colocar uma pessoa... Tudo bem que ele pode ser um homem que está em conflito, né? Já era um homem de 53 anos, né? Ele está em conflito e tudo mais, mas acho que não mostra não poderia ser tão frágil, no meu entendimento, para a sociedade da época. Esse trabalho que está sendo feito das cartas de Kardec mostra realmente um Kardec humano, preocupado, né, com aquelas preocupações. Como será, né? Como será, né? Esse trabalho das cartas de Kardec vai trazer muita informação importante para esses esclarecimentos. Mas talvez seja realmente esse cunho artístico. Na minha visão, tem coisas ali que eu achei realmente que foi um pouco artístico demais. Então, você está colocando bem, veja. Pensando um homem daquela época. Veja, você está colocando muito bem. Depois a Fernanda pode até confirmar mais, né? Ou afirmar isso. Um ator recebe o encargo de fazer um papel. Ele vai ler, ele vai pesquisar, ele vai, né? Vai fazer laboratórios, né? Para ele poder se entronizar no personagem. Vai dar o toque pessoal dele. Eu acho que tem isso do ator. Depois a Fernanda pode confirmar, né? Você pode ter um personagem sendo protagonizado por atores diferentes. Vai ter um quê de diferente, né? Que tem um pouco do ator também, tá certo? Não dá para ser fiel à figura do personagem. Ainda mais um personagem histórico, né? Sim. Então tem esses detalhes. Por isso que eu achei que tem um certo exagero, né? As pessoas estavam querendo, talvez, uma cópia fiel do que aconteceu. Cara frio ali, que dominasse tudo. Né? E que comandasse tudo. Sinceramente, tem esses contextos todos que a gente está falando, tem essa questão da lei geral aí que eu falei que acho que as pessoas não estão considerando, que é histórico. Tá. Né? Imagine uma Paris sitiada ali, uma Paris podia se reunir, né? Poxa, você não podia nem reunir 2, 3, 4, já tinha gente lá querendo saber o que vocês estavam fazendo, né? Imagina, não ia ter tão simples assim, né? Então, eu acho que, inclusive, essa informação ela é importante para a gente ver o tamanho do trabalho dele. Sim. E o tamanho da coragem que ele teve em enfrentar tudo isso. Né? E também tem a questão das cenas do filme, né? Assim, o que foi retratado no filme, o filme não conta, né, Cláudio? Toda a história da codificação, mostra o resultado final do Livro dos Espíritos
e dá a entender como chegou naquela obra final, mas não mostra o passo a passo, né? Então, Sim. as cenas que foram representadas no filme, de repente, são aquelas cenas que estão trazendo essa fragilidade de Kardec e se omitiu aí esses pontos de decisões, vamos fazer dessa forma, assim funciona, como que Kardec tomou aquelas decisões, né? Os seus enfrentamentos. Então, eu tô falando aqui de Gaiato porque eu não assisti o filme ainda, mas aí eu vou te fazer uma pergunta. Com base nisso que nós estamos discutindo e levando em consideração que esse filme foi feito para público, não para os espíritas. Sim, público nós temos que geral. lembrar isso. Uhum. Se uma pessoa acha que é um filme feito para as espíritas, não, é um filme feito para o público em geral. Levando em consideração isso, se você pega essas situações que nós estamos discutindo aqui, vai fazer com que traz credibilidade para o espiritismo, eu acho. Não, com certeza. Sabe? Aquilo que eu falei, a mensagem foi excepcional, perfeita. Então, de repente, o diretor acertou na dose. Então. Exatamente. Seu objetivo, porque Porque acho que a gente obra, tem que pensar nisso, né? toda obra tem um objetivo maior. Exatamente. Agora, isso que eles estavam comentando do ator jogar um pouco do que ele sente, do que ele tem, isso é uma coisa normal, né, quando você se apresenta. Não tem como você dar veracidade se você não partir da sua própria humanidade. E com certeza, tanto o diretor quanto o ator quer mostrar a verdade, quer que a pessoa assista e se sinta de alguma maneira identificado. Quantos de nós, as pessoas, né, os médiums, ou quando eles estão ao desenvolver, não se sentem confusos, não têm medo, não querem entender, precisam enfrentar a família. Kardec enfrentou uma sociedade inteira. E às vezes, pelo menos eu recebo, né, eu já aproveito para comentar, o pessoal conhece meu canal, Fernanda Roosevelt, só digita lá no YouTube. E eu trago muito isso. Fala qual que é o sobrenome. Fernanda Roosevelt. Como é que é o Ros? Oi? Como é que é o Ros? R-U-S? R-U-S-V-E-E-R. Então. Vocês vão ver, por exemplo, eu tenho vários depoimentos das pessoas assim, nossa, eu tô passando por crises espirituais, mediúnicas, eu quero entender o que está acontecendo comigo, mas a minha mãe é de tal religião, meu pai, e tem que enfrentar, e a pessoa se sente frágil. Então eu penso que se o objetivo foi levar o espiritismo, as pessoas comuns a conhecerem Allan Kardec e usou da fragilidade, a fragilidade é humana e a maioria das pessoas se sentem assim, se sente dessa maneira. Então eu não vi o filme, posso até, ao assistir, até discordar do que estou falando agora, mas de uma maneira geral, eu acredito que sim. Para você poder passar uma mensagem para alguém, para você tocar o outro sobre aquilo que você também está vivendo, se coloca no lugar do outro e tenta trabalhar a mesma linguagem. Se você quer resgatar alguém de um vale obscuro, de um umbral, você vai ter que ir até lá. E às vezes se disfarçar daquilo para poder puxar para si aquele que precisa de luz. Você se igualar, né? Se igualar. Então eu penso que de repente o diretor caminhou por isso, né? Por esse viés, e o ator foi guiado pelo diretor também. E se ele conseguiu passar isso, então ele alcançou também o objetivo daquela interpretação. Deixa eu só fazer um comentário. Só um minutinho, esqueci de falar. Hoje tem sorteio da Blitz Feal, tá? Teve Blitz Feal essa semana com a Vanessa Cavalcante. No final do Manhã Boa Nova a gente vai fazer o sorteio de quem participou lá no Centro Espírita Irmão Augusto da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo.